E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. A resposta que nós vamos dar hoje é: estamos ou não no fim dos tempos? Estamos ou não no fim dos tempos? Essa é uma pergunta que bastante gente faz, né? E eu vou dar a minha resposta já e depois vou fundamentar a minha resposta. Sim, nós estamos no fim dos tempos. Mas espera aí, não confunda fim dos tempos com o fim do mundo. Quando Jesus fala em Lucas de um e de outro, ele diz que as coisas são diferentes. Fim dos tempos se refere à segunda vinda de Jesus, onde Jesus implantará novos céus e nova terra. É do credo católico que nós esperamos a vinda gloriosa de Jesus. Nós esperamos uma segunda vinda de Jesus. No tempo litúrgico do Advento, a igreja medita passagens que falam da primeira vinda de Jesus, do Natal, mas também da segunda vinda de Jesus. É crença católica, está no catecismo, no magistério da igreja, a crença que Jesus virá sim uma segunda vez. Agora não mais como a primeira, diretamente do céu, diretamente das nuvens. Todos verão o Filho do Homem, como diz a Bíblia, como diz o Evangelho. Bom, como que nós podemos imaginar e supor que nós estamos no fim dos tempos? Se a gente fosse fazer um programa bastante criterioso, bastante completo, ele ficaria com 4, 5 horas de programa. Nós vamos colocar agora algumas pontuações mais simples, mais diretas, que eu acho que fundamentam o momento que nós estamos vivendo. São Mateus, capítulo 24, de 6 a 14, diz o seguinte: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Essa passagem de São Mateus, ela se aplica perfeitamente ao dia de hoje, aos tempos modernos, a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, as guerras no globo, as pestes, Covid, né, fome em vários lugares, a perseguição aos cristãos que se intensifica. Os que dizem que isso não se aplica agora, eles defendem que essa passagem pode se aplicar a qualquer tempo difícil vivido pelo ser humano. E isso é uma verdade. É uma verdade. Essa passagem poderia muito bem ter sido aplicada em várias guerras que houveram no mundo. Terremoto também sempre existiu no mundo. Fome também sempre existiu no mundo. Dores, doenças sempre também existiram no mundo. Alguns ainda aplicam essa passagem à destruição do Templo de Jerusalém, já nos primeiros séculos. Eu acho que igualmente essa passagem pode ser aplicada ao longo da existência da Terra em alguns momentos, mas especialmente agora, nos momentos que nós estamos vivendo. Porque, embora sempre houveram terremotos, o nível de terremotos, o número, a quantidade de terremotos que vem acontecendo nos últimos 30 anos supera os 2.000 anos anteriores. Isso está disponível na internet para quem quiser ver. Eu acho que determinar com base somente nos versículos bíblicos que estamos no fim dos tempos, talvez seja um pouco precipitado. E por isso eu peguei também fontes privadas, aparições, frases de santos, que confirmam que nós estamos na plenitude dos tempos. É importante dizer também que a Bíblia, em Gálatas 4:4, já diz o seguinte:
Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Né? Então, Gálatas 4:4 já fala, São Paulo aos Gálatas, que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. São Pedro, na carta dele, ele fala também que para Deus um dia são 1000 anos é um dia. Não é que Deus atrase a sua promessa de vinda, mas que ele tem misericórdia para a nossa conversão. Então, a Bíblia ela é muito específica que nós estamos já no fim dos tempos, que, claro, para o ser humano pode representar alguns anos, mas para Deus, alguns milhares de anos. O profeta Joel, ele já dizia que nos últimos tempos seria derramado o Espírito Santo sobre todo o ser vivo, sobre livres, sobre escravos e tudo isso. Então, mostra que sim, nós estamos no fim dos tempos, biblicamente falando, desde a época que Jesus veio à Terra. Ok? Agora, falando em cronologia humana, você acredita mesmo assim, Daniel, que estamos próximos da vinda de Jesus? Sim, eu acredito que estamos próximos da vinda de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, portanto, Magistério da Igreja, diz o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. Aí cita outro parágrafo do Catecismo, 639. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na Terra, 640, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e o Messias encarnado. Parágrafo 641. Então, o parágrafo do Catecismo da Igreja diz que ele fundamenta aquilo que já é uma revelação bíblica. Virá o anticristo, virá a perseguição, virá alguém que tentará abolir Jesus Cristo, e a Nova Era está tentando isso há muito tempo, dizendo que Jesus, não é que Jesus é ruim, não, Jesus foi muito bom a seu tempo, só que a era dele passou. Por isso que chama-se New Age, uma nova era. Eles pregam que Jesus foi tão bom quanto o Buda, quanto qualquer outro ser que já viveu, Maomé e tudo isso. Mas que virá alguém, segundo a nova era, o Maitreya, que será o líder dos líderes de todas as religiões, e que Jesus seria apenas o líder dos cristãos. Isso bate de frente com a doutrina cristã, porque diz que Jesus é o único Deus, o único meio pelo qual, o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um espírito evoluído, não é apenas um anjo, não é apenas um espírito de luz. Jesus é Deus para os cristãos. Por isso, nós não acreditamos que as palavras de Cristo passam, porque ele mesmo disse, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O fato aqui que nós lemos que o Catecismo da Igreja Católica diz e sustenta a revelação bíblica do fim dos tempos e da apostasia. Nunca em nenhum momento, tanta gente apostatou da fé como agora. Também é uma indicação, é um indicativo da plenitude dos tempos. Agora vamos ver a revelação feita de Jesus a uma santa chamada Santa Faustina, que foi canonizada pela Igreja Católica, especialmente por São João Paulo II, que é um papa polonês. O que ela diz no Diário da Misericórdia? Para o católico, quando uma pessoa é canonizada, a Igreja não canoniza somente a vida da pessoa, os costumes morais da pessoa, mas canoniza também os seus escritos. Se ela tivesse escrito alguma coisa que a Igreja não concorda, ela não teria sido canonizada. Bom, Jesus fala a Santa Faustina, dela, está falando da Polônia, sairá a faísca que preparará o mundo para a minha última vinda. Que faísca é essa? O Papa João Paulo II, que nasceu onde? Na Polônia. Muito antes, então, de imaginar que João Paulo II seria bispo e seria Papa, Jesus revela a Santa Faustina que sairia uma faísca da Polônia que prepararia a segunda vinda. Essa faísca
é o Papa João Paulo II, que se tornou santo e depois veio a canonizar Santa Faustina. Ela diz também, abre aspas, na página 177 e 178 do diário, certa vez quando, em vez da oração interior, eu tinha começado a ler um livro espiritual, ouvi no íntimo do meu coração estas palavras de modo claro e forte. Prepararás o mundo para a minha última vinda. Essas palavras me impressionaram profundamente e, embora eu fingisse não ouvi-las, eu entendia bem e não tinha dúvida alguma a seu respeito. Então Jesus fala para ela com todas as letras, muito claro, prepararás o mundo para a última vinda. O que a misericórdia antecederia, a vinda de Jesus como um justo juiz. Porque no segundo momento, quando Jesus vier em glória, ele virá para julgar as nações. Outra aparição que ainda não é comprovada pela igreja, mas isso não significa que ela seja negada pela igreja, isso é importante. Garabandal diz o seguinte, uma das videntes, chamada Conchita, Garabandal, Nossa Senhora apareceu na Espanha. Existe um filme sobre Garabandal. Garabandal, embora ela não tenha sido autenticada pela igreja, ela foi defendida por nada mais nada menos que São Pio de Petrotina. De acordo com os relatos de Conchita, que foi uma das videntes, ela disse o seguinte, abre aspas, depois de João 23, haverá mais 4 papas, mas um deles não é tido em conta, e depois o fim dos tempos. De acordo com essa contagem da época de Conchita até hoje, seriam Paulo VI, João Paulo I, que governou por 30 e poucos dias, que não foi levado em conta, João Paulo II, que virou santo, Papa Bento XVI. Agora nós estamos com o Papa Francisco. Então, segundo Garabandal, bom dizer que é uma revelação ainda não comprovada, autenticada pela igreja, segundo Garabandal, nós estamos no fim dos tempos. Em breve, Jesus vai voltar. Eu poderia pegar Fátima, eu poderia pegar La Salette, eu poderia pegar algumas outras revelações privadas, mas eu quero pegar aqui um teólogo mariano que não é mais vivo, chama-se René Laurentin. René Laurentin estudou várias aparições de Nossa Senhora ao redor do mundo e ele disse o seguinte, ele disse que um fato intrigante acontece. Quando Nossa Senhora apareceu em Medjugorje, antiga Bósnia-Herzegovina, né, e que agora se completaram 40 anos das aparições de Medjugorje, também não é autenticada pela igreja, mas também ainda não é negada pela igreja, eu pessoalmente acredito. Medjugorje fala dos fins dos tempos, fala dos avisos e fala que em breve Jesus voltará em glória. Também essas aparições de Medjugorje sustentam que nós estamos vivendo sim a proximidade da vinda de Jesus. E Nossa Senhora promete ali vários milagres no Monte da Aparição, um milagre indestrutível, luminoso, que ficará até o fim do mundo. E que as pessoas verão que não é algo que pode ser produzido pelo homem. Por isso existe ali no Monte das Aparições, lá em Medjugorje, uma câmera filmando 24 horas, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Bom, Nossa Senhora apareceu... O que René Laurentin percebeu? Que Nossa Senhora começou a aparecer em uma determinada aparição, meio-dia, e que cada vez mais Nossa Senhora foi escolhendo horários alternativos, cada vez mais se aproximando das 18 horas. Para o judeu, o dia acaba às 18 horas, não acaba para nós como acaba meia-noite. O que René Laurentin percebeu? Que Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje religiosamente, no princípio, todos os dias, às 17h40. Segundo a interpretação desse teólogo mariano, faltariam 20 minutos na época do tempo de Deus para a vinda de Jesus. Faltam 20 minutos para acabar o dia, ou seja, estamos próximos da segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos recomenda estarmos alertas. Na parábola das virgens, prudentes e imprudentes, fala daquelas que não estavam com o azeite, com o óleo pronto, e que tentaram pedir para as virgens prudentes um pouco desse azeite,
para receber o noivo que viria. O noivo é Jesus, o noivo da igreja. Mas que as outras disseram, não, nós não temos o suficiente para nós e para vocês, simbolizando o seguinte, que um não pode salvar o outro, a salvação é individual. Aquelas mulheres, elas tentam desesperadamente ir a alguma venda para comprar o óleo, esperar o noivo, mas as vendas estão fechadas. Então Jesus diz, estejam prontos para aquele dia, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que é estar pronto, meu irmão? É estar em confissão, é estar rezando, é estar em adoração a Jesus, é estar frequentando os sacramentos, é mudar de vida. Para quem teme a Jesus, nós precisamos ter medo do fim dos tempos. É uma coisa muito boa. Quando a igreja diz Maranata, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor Jesus, ela está pedindo para que o Senhor volte e acabe com as consequências do pecado, acabe com a dor, acabe com a fome, acabe com as brigas. Muitos livros na Bíblia falam, né, do cordeiro que estará lá do lado de uma cobra, né, de animais que aparentemente não se dão, mas que no advento de Jesus, na segunda vinda de Jesus, estarão lado a lado. O que isso representa, biblicamente falando, teologicamente falando? Que as divisões, que o mal será extirpado, que o mal será arrancado. Portanto, para aquele que crê, não faz sentido temer, se angustiar, também não faz sentido você parar de trabalhar, parar de estudar, parar de viver. São Domingos Sávio perguntaram para ele, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo no momento. Né? Eu acho que é São Domingos Sávio, ou São João Bosco, não sei. Não tenho certeza quanto a isso, mas um santo disse isso. A frase é verdadeira. Deus quer que a gente esteja vivendo bem o nosso estado de vida, seja você um professor, um pai de família, um sacerdote, um pregador. Então, respondendo à sua pergunta, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo no fim dos tempos? Ao meu ver, sim. Para isso, e mais importante que isso você está preparado para encontrar o Senhor? Você está com a confissão em dia? Você está com a sua vida em dia? Você está afastado da igreja? É hora de retornar, enquanto ainda nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. A misericórdia, o tempo da misericórdia, antecede o tempo da justiça. Haverá sinais, haverá milagres para a conversão do mundo antes da vinda de Jesus, porque Deus é misericordioso e não quer que ninguém se perca. Mas se nós endurecermos o nosso coração e resistirmos até o final, vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com as virgens imprudentes. A porta será fechada e nós não seremos salvos. Não porque Deus é carrasco, mas porque ele tentou até o último minuto. E até o último minuto eu optei em dizer não. Espero que você tenha gostado. Avalie o vídeo com um joinha ou com um negativo. Comente sobre o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana. Um abraço. Deus te abençoe.